Se você é da comunidade LGBTQI+, fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre intercâmbio voluntário LGBTQI+, pelo mundão aí em diversos países. Vou receber aqui nessa live mais 3 mentorados meus, a Fer e a Bru, que já viajaram, já fizeram intercâmbio voluntário. A Fer já fez diversos, a Bru fez um. E vou receber o Anderson, que é um mentorado que vai fazer intercâmbio voluntário. Ele está se preparando para viajar ainda esse ano. Todos eles se identificam como sendo da comunidade LGBTQI+, então eles vão trazer... O Anderson vai vir com as dúvidas, com os medos, com tudo que ele está passando agora nesse momento de preparação para o intercâmbio. E as meninas vão falar das experiências delas. Olá, gente! Ai, que legal! Oi, galera! Oi! Gente, ó... Eu vou pedir para vocês, cada um, se apresentar aqui rapidinho, pra galera saber o nome de vocês, quem vocês são. E aí, daqui a pouco a gente já começa a conversar. Então, pode começar, Anderson, que tá aqui em cima. Pelo menos pra mim. Oi, pessoal, eu sou o Anderson, sou mentorado da Ana, da turma 5 ainda não viajei, mas estou me preparando para viajar já em abril, já estou com a passagem comprada. Só falta procurar vaga, que ainda não encontrei, mas eu estou todos os dias pesquisando, conversando. E eu estou aqui para tirar dúvida com as meninas, né? Algumas dúvidas em relação a esse assunto que é muito importante. Como eu conversei com a Ana, quando eu entrei na mentoria lá em 2020, foi um monte de dúvida que surgiu, assim, sabe, na minha cabeça em relação à minha sexualidade e também até racial. Mas como o assunto aqui hoje é a comunidade LGBT, QIA+, então a gente vai tratar sobre isso aí, espero que vocês gostem. Boa. Fer, se apresenta aí pra galera. Pode contar seu currículo de voluntariado. Oi, galera. Tô aqui mais um dia, né? Muito bom estar aqui de volta. Só não deu tempo de passar perfume pra falar com vocês hoje, que eu tava trabalhando. E, né? Mas, eu sou aluna da Ana. Se eu não me engano, eu sou da turma 6, né? Então, eu acho. Mas já fiz intercâmbio voluntário. Atualmente eu estou no Brasil, mas já preparando para abril ou maio já voltar com as viagens, né? Dei uma pausa aqui para passar com a família, mas já volto de novo para os intercâmbios. Já fiz 4 ou 5 intercâmbios aí, né? Então, durante 2 anos que eu estive fora, agora eu voltei, já estou me preparando, planejando, né? Olhando vagas e tudo mais também. Então, é isso. Fê, nas minhas, quando você fez Sérvia, na Inglaterra você fez o quê? Uns 3? Na Inglaterra, 2. 2. A Irlanda, Suíça e Itália. Veneza. Isso. Então, já perdi as contas, galera. Já perdeu, eu lembro que foi um monte. Então, 2 anos que deu você viajando, Fer. Direto. Isso, 1 ano. 1 ano e 7 meses. Uhum. Que massa. E a Johanna tá no Brasil ainda? Não, ela foi embora dia 10. Depois vocês vão saber quem que é a Johanna, gente. E Bru, agora pode se apresentar como se a gente não estivesse fazendo uma live aqui 15 minutos atrás, Bru. Tá bom. Gente, meu nome é Bruna, tenho 22 anos. Eu acabei de voltar de um intercâmbio voluntário na França, fiquei 1 mês lá. Aqui no Brasil eu sou professora de educação física, sou concursada e eu fui lá ficar só as minhas férias. Anderson, você já tem tempo, você já sabe quanto tempo você vai ficar, você tem data pra voltar ou você tá indo de coração aberto? Na verdade, você lembra que eu falei que eu ia me formar na faculdade? Eu não consegui formar ainda. Eu tô fazendo TCC 1 ainda, então eu tô dependendo da resposta que a professora vai me dar, se ela vai permitir que eu defenda o TCC online. Se ela permitir que eu defenda online, eu vou tentar ficar o máximo que eu puder. Se ela não permitir, eu vou ter que voltar no finalzinho de outubro, já para começar a preparação para defender o TCC presencialmente aqui na faculdade. Ai, oremos, vamos mandar as energias positivas aí. Vai dar certo. Eu acho que nesse quesito a pandemia ajudou de abrir a cabeça da galera que muita coisa pode ser feita online, né? Porque eu conheço um monte de gente que apresentou, que defendeu o TCC na época da pandemia e fez tudo online, né? E não parou, né?
Tomara que dê certo. Então, ó, será que a gente... Anderson, acho que eu vou começar pedindo pra você perguntar pras meninas, porque eu acho que nada melhor do que você que tá nessa fase de planejamento, que a gente já conversou isso outras vezes e que você tem muitas questões, muitas dúvidas. Então, eu acho que é legal que você pergunte pras meninas, porque o que tá aí no seu coração, que elas já viveram muita coisa, eu acho. Tá, ok. Quando a Ana me chamou hoje para participar dessa live, eu lembrei, como eu disse logo lá no começo, que eu tive muitas dúvidas em relação a isso. Eu até pedi ajuda de um outro amigo meu que também é mentorado da Ana, um amigo meu daqui de Manaus, que estuda comigo na UFAM, apesar de ser eu estudar DM, ele é odontologista, então ele decidiu estudar só para ter mais alguma coisa, enfim. Pedi ajuda dele, ele me ajudou com as questões. Então, eu queria saber, principalmente da Fê, que teve um relacionamento lá fora, que ela vai falar depois, se você sentiu alguma diferença em relação ao Brasil. Porque no Brasil, para quem é da comunidade, a gente sabe que é muito fácil a gente passar por preconceito aqui. As pessoas acham que é mimimi, que a gente exagera, não sei o quê, mas para quem sofre, tem aquele ditado, quem leva porrada sente muito mais do que quem tá dando porrada, né? Então, é exatamente isso. Então a gente escuta muita piadinha, olhares tortos. Então eu queria saber se vocês sentiram isso lá. Eu não sei se a nossa colega aqui teve algum relacionamento lá durante algum lance lá enquanto ela esteve, mas se você andava com o relacionamento de vocês de mão dadas, ou então uma conversa, se vocês trocavam carinhos, eu não sei como funciona lá fora, mas se vocês sentiam olhares, ou então ouviram alguma coisa que soou preconceituoso e incomodou vocês, como foi para vocês isso? Posso começar? Pode falar. Sim. Bom, na verdade não, foi pelo contrário. Eu me senti muito segura lá, muito mais aberto, muito mais tranquilo, sabe? Não posso colocar isso como é assim pela minha experiência, né? Nós sabemos muito disso, mas falando por mim, pela minha experiência, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito lá nesse sentido, né? Desses preconceitos, né? Eu tenho... a Johanna é minha namorada, né? Como a Ana falou, então nunca sofri tanto quanto quando eu estava com ela, assim, né? Porque eu viajei, fiquei um tempo com ela, mas também viajei sem ela para outros países também, né? Então, tanto como um casal juntas, a gente anda de mãos dadas, não tem problema nenhum. Eu lembro até no início, quando eu cheguei, a gente estava brincando, assim, no parque, andando de mão dada, fazendo uma dancinha, assim, e uma senhora muito velhinha parou a gente. O meu primeiro, assim, foi um medo, infelizmente, né? A gente fala, nossa, vai falar alguma coisa. Mas ela falou, nossa, vocês são tão lindas, é legal, me ensina também, deixa eu fazer também. Então, era um casal de senhorzinhos, assim, muito fofos. Então, foi a minha primeira, assim, um susto bom, que eu falei, uau. Se fosse no Brasil, eu já tava, né, com muito medo, assim, preocupada. Então, a partir daí, eu fui me soltando mais e nunca tive nenhum problema, tanto como casal, quanto nos países que eu conheci também. As pessoas sabiam, eu falava, isso não é uma pauta, assim, sabe? Pelo que eu percebi da minha vivência lá, é tipo, ok, sabe? E não é nada demais, né? Deveria não ser assim no Brasil também, ser... nossa, um assunto é tipo, ok, sabe? Só normal, é isso, pronto, acabou, não tem muito o que falar. Então, na minha experiência, né, tanto como casal quanto enquanto eu estava viajando sozinha, eu não sofri esse tipo de preconceito, tá? Então, pra mim foi tranquilo. Bru, você teve alguma experiência? Então, não tive a experiência, não namorei, não fiquei com ninguém lá. Mas eu acho que a única coisa que eu posso falar é reforçar o que a Fer falou. Porque realmente a impressão que eu tive é essa, de que é tão normal que nem chega a ser uma pauta, sabe? É uma coisa que as pessoas nem dão essa relevância assim, negativa, porque não tem por que falar, é simplesmente ok. Sabe? Okay. É bem tranquilo. Ok, pronto. Exato. Que legal. E, ó, gente, os países. A Bru, então, foi pra França, foi pra Inglaterra também. Fer passou por Sérvia, Inglaterra, Irlanda, Suíça, Itália, Grécia. Sim. Alemanha. Alemanha. E em todos eles, você se sentiu, assim, dessa forma que você falou. Sim, sim.
muito tranquilo, não senti nenhum tipo de preconceito, assim, tanto comigo ou olhando fora, nunca vi piadinhas, assim, às vezes, né, a gente não sofre, mas a gente escuta alguém falando alguma coisa. Pelo menos comigo, eu não ouvi, pelo contrário, é uma coisa natural e é normal, então eles tratam como deve ser, normal, não é um motivo de piada ou coisas assim, então nunca tive nada a falar sobre isso, foi muito tranquilo. Legal. E vocês não em nenhum momento, assim, esconderam, tipo, não vamos andar de mão dada pra evitar alguma coisa. Não, vocês são vocês. Não, completamente do jeito que a gente viveria em casa, a gente também era na rua. O negócio foi o contrário, foi quando a Johanna veio pro Brasil, para vocês verem que o problema, né, na verdade, infelizmente, né, tá aqui ainda. Eu espero que não por muito tempo mais, a gente tem essa esperança, mas nós já tivemos umas 2 ou 3 questões desagradáveis no Brasil, assim, né, da falta de respeito dos homens mesmo, quando você tem uma namorada, eles acham que eles podem te cantar e falar alguma coisa na frente da sua namorada, uma coisa que jamais faria se fosse um homem ou uma mulher, né? Então eu tive esses problemas mais no Brasil. Então aqui no Brasil a Johanna também já veio assim, eu posso te dar a mão aqui? Tá tudo bem? Assim, porque eu já tinha meio que, infelizmente, alertado ela que estamos ainda nessa fase aqui, né? Que não deveria nem existir, mas ainda estamos presos nisso. Então ela, na verdade, foi o contrário. Ela ficou com medo aqui de o que eu posso fazer? Posso ser eu mesma? A gente pode demonstrar alguma coisa ou não, sabe? Então, infelizmente, foi o oposto. Interessante. A Johanna ficou quanto tempo aqui? Deu uns 20 dias que ela estava aqui? Um mês. Sim. E vocês viajaram, vocês foram para vários lugares, né? Sim. E aí deu pra sentir a diferença. E é interessante, né? Porque como você começou a namorar ela, vocês conheceram lá na Inglaterra, então vocês não tinham vindo pra essa realidade aqui, né? Exatamente. Então foi um pouco do choque assim mesmo pra ela, mas eu, infelizmente, né? Eu nasci aqui, eu já sei como é, infelizmente, mas pra ela foi um pouco assim, nossa, sabe? Que um pouco desagradável, um pouco assim. E foi isso, Quando eu cheguei lá, como eu falei, eu pensava que ia ser assim, depois fiquei tranquila e voltando pra cá eu tive que apenas alertar ela. Infelizmente isso acontece mesmo e, né, por enquanto tem que agir um pouco assim, mas eu geralmente eu não abaixo a cabeça não, sabe? Minha mãe quase morre, minha mãe, quando eu contei pra ela que eu era homossexual, minha mãe, ela chorou, mas não porque eu era, mas porque ela sabe como eu sou e ela tinha muito medo de alguém me bater, de alguém fazer alguma coisa. Então, pra mim, eu continuo te amando do mesmo jeito, não mudou nada pra mim, eu sempre soube, na verdade, né? Mãe é mãe. Mas eu tenho muito medo que as pessoas possam fazer com você, né? Porque as pessoas são muito intolerantes. Então, eu meio que nunca baixei a cabeça, eu nunca deixei... Com a Johanna, eu acho que eu fiquei um pouco mais por causa dela, não um medo meu, assim, mas só para poder, primeira impressão, né, primeira viagem, então, mas geralmente eu não deixo de dar a mão para namorada, eu não deixo de fazer algum casal hétero faz, eu acho que dentro aí de independente de homossexual ou heterossexual, para mim existe um respeito na rua, né, ninguém vai ficar se, né, fazendo coisas na rua normalmente, assim como para hétero também, que eu acho também que não é legal. Mas coisas que andar de mão dada, alguma coisa assim, abraçar, isso eu nunca deixei de fazer. Com ela eu tive um pouquinho mais de cautela, só porque foi uma primeira impressão dela, então foi mais nesse sentido. Boa. Gente, vocês estão vendo e ouvindo bem? Como que tá a conexão para vocês? Para mim a Fer tá um pouquinho travando, mas dá para ouvir. Como que tá para vocês? A sua imagem Você tá tá bem... travando. Travando? Um pouquinho, mas a imagem também tá meio borrada. Eu vou voltar pro 4G, porque eu tinha colocado no Wi-Fi. Então, ó, não vai cair a live, mas aguenta aí que eu vou pôr no 4G, só vai dar uma pausa. Para mim, Voltei. Melhorou? Como que tá? Tá melhor? Vocês acham ou tá igual? Tá carregando. Parece que piorou. Como que tá, amor? O Bruno tá aqui vendo. Piorou um pouquinho.
Então deixa eu voltar aqui pro Wi-Fi. Nossa, tá. Pronto. Voltei. Morar nas montanhas. É isso aí, gente. Começou a chover aqui. Tava fazendo live com a Bru, tava de boa. Começou a chover aqui, já começa a falhar. Eu a chuva já. E ó, vou fazer uma pergunta agora, porque eu sei que a Fer, ela tem uma resposta boa pra isso. Né, Fer? Dos aplicativos de amizades, né, Fer? A gente quer saber. A Fer namora, gente, uma alemã. E ela conheceu essa alemã quando ela ainda estava no Brasil. E aí, Fer, que dica que você dá pra galera já ir fazendo contatinhos já? Eu também quero saber dessa parte. O Anderson já tá preparando e já vai chegar com os contatinhos. Já. É interessante que hoje eu tava conversando sobre isso com uma amiga. Eu acho que lá é muito diferente, isso falando pra geral, tá? Tanto pra hétero quanto pra... As pessoas não são tão assim, sabe? Por exemplo, uma amiga minha estava conversando, ela estava também fazendo intercâmbio na Bélgica, e ela fala, cara, um dia eu baixei o Tinder lá e as pessoas queriam fazer amizade, eu tô aqui pra conversar, então... Ela, poxa vida, não acredito nisso. E é um pouco assim, tá? Eu não usei o Tinder, na época de verdade, né? A Ana ri de mim, mas de verdade... Eu usei pra praticar inglês, sabe? Já que a gente tem que praticar, vamos praticar da melhor forma possível, entendeu? Conhecendo pessoas, né, Fer? Tudo no nome do inglês, gente. Nada mais que isso, tá? Quem pensa que deixa. Sem segundas intenções. Só terceiras, quartas, né? Mas eu baixei chama OkCupid, né? O-K, Cupido em inglês, tem com P mudo. Tá, é muito bom, viu? Você que quer aí, já começa, ó. Anotando. Eu já usei, hein, aqui no Brasil, é bom mesmo. Aí, ó. Ô, Bru, você ficou um mês lá e... Isso. Mas, gente, eu sou muito sossegada. A gente devia ter feito a live com dicas práticas antes do intercâmbio da Bru. Eu também acho. Mas na próxima eu tô esperando. Exato. A Bruna Próximas férias já... Ela tá aqui pra equilibrar, né? Então, pra trazer... Tranquilo! Eu baixei esse aplicativo, na verdade foi de verdade, pra treinar inglês, assim, chegou um momento que eu falei, eu preciso conversar agora. E eu colocava onde eu queria, assim, uma localização você pode escolher lá onde coloca, né? É um aplicativo que eu acho muito legal, porque ele não é como o Tinder, que é só, assim, sua foto. Você preenche um formulário, assim, parece, meu Deus do céu, parece que eu tô fazendo alguma coisa pra previdência social, sabe? Você... gente, que é isso? Sabe? É muita coisa, então eles perguntam muito da sua preferência, porque ele funciona em questão de compatibilidade. Então ele pergunta se você quer ter filhos, ele pergunta o que você acha de quem fuma, muitas coisas assim essenciais que às vezes a gente ignora no início do relacionamento e depois se complica. Então ele já te fala no início, ele olha, sua compatibilidade é 80%, a minha da Johanna foi 82%. Ele fala isso em momentos que vocês têm em comum e que não tem. E aí você decide, legal, isso aqui eu posso mudar, posso aceitar um pouquinho, ou isso não, isso é inegociável. Então, eu acho um aplicativo muito legal. Assim, e ele tem a opção também para amizade também, de querer, se quiser só conhecer alguém, né, para só não ficar sozinho, conversar. E nisso eu fui colocando em vários países, conversava um pouquinho, ia um pouquinho, e aí encontrei meu trenzinho lá em Londres. E aí eu ganhei ela na mímica mesmo, porque até então meu inglês era nada, e foi só com um sorriso e uma lábia sem voz, digamos assim. É um jeitinho mineirinho de ser, né, Fer? Entendeu? A gente vai ali por onde dá, a gente vai encontrando e sempre dá certo no final.
muito interessante, hein, gente? Ó, como namorar alemã sem falar inglês em alemão. Exatamente. Tudo no sorriso. Anderson, manda mais uma dúvida sua aí, dessa fase de preparo. Gente, se eu demorar um pouquinho é porque eu tô botando mute e depois falando, porque aqui no meu quarto passa muito carro, muita moto e faz um barulhão às vezes. Mas enfim, vamos lá para a próxima. A minha próxima dúvida é, no momento que a gente se candidata para uma vaga e você começa a conversar com o anfitrião, é necessário, não sei se vocês já fizeram isso, mas é necessário falar para ele, deixar claro que da nossa orientação sexual, porque às vezes a gente não fala, ou então eles descobrem depois, sei lá, chega lá. Eu não sei, Ana, se quando um host ele vai se candidatar para ser host nessas plataformas, se a plataforma deixa claro para ele que ele não pode ser um tipo de pessoa preconceituosa em nenhuma instância, né? Ele vai receber pessoas de outros países, vai ter que trocar ideia, intercâmbio é isso, né? Troca. Mas, enfim, vocês acham que é necessário a gente deixar claro para o anfitrião de primeira a nossa orientação sexual para não acontecer nenhuma situação chatinha depois? Ó, antes das meninas responderem, eu só vou falar do ponto de vista aqui que ele falou do anfitrião, aí depois vocês respondem como que vocês costumam fazer. Mas, assim, né, Anderson? Na plataforma vai ter gente de todo tipo. Vai ter gente muito incrível, vai ter gente chata, vai ter gente sem educação, vai ter gente preconceituosa, vai ter de tudo, né? E aí cabe a gente ler tudo, que nem lá na aula obrigatória que eu falo, vamos ler nas entrelinhas, vamos ver o que esse host tá passando pra gente, apesar do que ele tá escrevendo. Porque a pessoa ela consegue deixar uma mensagem ali, além das palavras dela, né? A gente vê como que a pessoa tá falando, principalmente na conversa que a gente vai tendo, acho que a gente consegue notar alguns pontos também. E eu já vi várias vagas onde o anfitrião, ele fala que ele é casado, eu e meu marido, ou então eles deixam claro que eles são gays, alguma coisa desse tipo. Ou tem algumas poucas também, não vejo isso sempre, mas que eles colocam, tipo, são bem-vindos casais, LGBTQI+, pessoas com filhos, e a galera vai dando uma especificada. Mas cada anfitrião, ele fica livre para ele expor isso da maneira que ele achar melhor. Agora, meninas, mandem aí, falem aí como que vocês costumam fazer em relação a isso, para vocês se sentirem mais tranquilas com isso. Eu acho que tem mesmo a ver com a vaga, isso que você falou de ler nas entrelinhas, né? No geral, eu acho que é uma coisa dispensável, porque eles não dão tanta bola pra isso, né? A maioria não vai se importar com esse assunto. Mas vamos supor que você viu lá, que nem, por exemplo, você já estava vendo uma vaga e a família falava que era cristã. Não é que necessariamente eles vão ser intolerantes, mas, considerando a possibilidade, aí sim, você já vai mandar uma mensagem falando assim, não sei se vocês têm problema com isso ou não, né? Mas eu sou gay, não sei o quê. Aí você já coloca alguma coisa, mas acho que no geral, se você vê que a vaga é tranquila, não tem por que você já mandar isso, assim, de um primeiro contato. Eles não vão ligar. Provavelmente eles não vão ligar. Boa. Eu concordo com a Bruna. Na verdade, como a Ana falou, alguns especificam isso e alguns priorizam isso. Eu já estive em uma vaga, 2 vagas, na verdade, das minhas vagas, que eles priorizavam que era LGBT, sabe? A primeira foi em Londres, que é uma pessoa que hoje é minha amiga, assim, ela é muito, muito amável, amigável, ela é incrível, mas ela prioriza e ela coloca ela colocou no perfil dela que todos são bem-vindos, principalmente LGBT, tudo isso, porque ela tem 2 filhos gêmeos e um dos filhos dela, a filha dela, né, ela é não binário, ela também. Então, assim, ela prioriza, ela fala assim, eu quero alguém assim, que se sinta à vontade na minha casa, que eu também sei que não vai ter preconceitos. Então, foi uma das vagas que ela prioriza realmente isso, que ela acha bem legal. E a minha outra vaga na Itália também, que eram 2 mulheres casadas, né? E que eu sempre busco. Então, respondendo a sua pergunta, se tem essa opção, se eu posso escolher, eu escolho, sabe? Porque eu me sinto mais abraçada, igual nessa época da Itália, já estava já há 1 ano, foi a minha última vaga, eu já estava um pouquinho com saudade de ser acolhida, sabe? Uma coisa assim. Então, você sabe que você vai ficar com alguém igual você, assim, você vai se
Cássia, vai ter a... Então, quando eu vi, né, que elas eram casadas, eu falei, nossa, que legal, vai ser muito legal. E elas também deixam claro lá. Então, dá para buscar, assim, eu acho que você consegue. Não precisa ser uma coisa, ai, tem que ser assim, sabe? Mas também, como por exemplo a Bruna falou, se você vê uma coisa muito específica, somos cristãos e alguma coisa assim, não significa que eles vão, né? Mas talvez seja legal você mandar. Mas no geral, como a gente falou no início, eu acho que é uma coisa que felizmente é natural e eles consideram natural, porque é. Então eles não se importam. Isso é só mais um detalhe, não é nada demais. Por exemplo, eu, na minha vaga da Suíça, que ele é um amorzinho também, eu conheci ele através também de uma mentorada da Ana, que passou o contato dele. Mas ele é um homem solteiro, um homem mais velho. Eu fiquei um pouco receosa, infelizmente, é aquilo que você falou. A gente fica um pouco assim, e é muito triste, né? A gente ficar um pouco sobre quem a gente é, assim. Então, mas geralmente, eu falei, eu sou um pouco atrevida, mas se eu tô longe de casa, né? Com um homem solteiro ali, você tem que... Opa, calma lá, né? Então, eu demorei muito, fui muito resistente para entrar nesse assunto com ele. Por quê? Porque eu fui analisando o que ele pensava, assim, nas falas dele, nas nossas conversas. E aí eu vi que ele era muito tranquilo, sabe? Super tranquilo. E aí eu falei, até abri meu coração na época para ele, conversamos, me deu conselhos e tudo, e foi incrível. Então, acho que essa coisa, infelizmente, está muito mais dentro da gente do que nas pessoas lá fora, por a gente estar inserido nesse país que é muito conservador ainda, infelizmente, né? Então, acho que no geral é isso. Viu alguma coisa assim muito específica? Vale a pena mandar, deixar claro, né? Comunicação, tudo, né? Então, mas também, se você quiser buscar, tem muitas opções que vão priorizar, que gostam de receber também, sabe? Legal. Muito bom, meninas. Anderson, mais alguma questão? Manda aí. Eu acho que vai ter muito melhor vindo de você. Bom, falando um pouco mais de coisa boa. Na verdade, só comentando sobre essa última pergunta, foi uma dúvida de um amigo meu, que eu falei que é mentorado da Ana também, porque ele levantou a questão, que eu não sei se vocês, mulheres lésbicas, sentem isso, mas nós, homens gays, quando um outro homem hétero sabe que a gente é gay, por exemplo, e a gente fica sozinho com essa pessoa em algum ambiente, a gente percebe, assim, alguma tensãozinha da outra pessoa, de que a gente vai dar em cima a qualquer momento, ou de que a gente tá afim só porque o cara é homem, na cabeça de muitos homens héteros, só porque eu sou gay eu vou ficar afim de qualquer homem, não é assim que funciona, né? Então ele levantou essa questão comigo, eu achei muito importante, e realmente é importante, porque, como eu falei no começo, né? Quem vive na pele sabe como é. E aqui existe muito isso. Eu também estava perguntando sobre a questão de andar de mão, e se vocês viram alguma coisa, porque eu sou de Manaus, né? Aqui no norte, no Brasil todo, mas falando do norte, da onde eu moro, né, no Amazonas, tem muito preconceito também, ainda. Eu não vejo tanta coisa assim de coisa física, sabe? Assim, agressão física. Mas sempre tem aquela piada, sabe? Assim, aquele comentário que não é legal, que as pessoas riem achando que é engraçado para eles, mas na verdade machuca um pouco a gente. Aqui mesmo eu tenho um vizinho que eles são casados, né? São 2 homens. E quando muitos dos meus outros vizinhos se referem a eles se referem a os viados, em vez de os casados, ou então os vizinhos, como eles se referem aos outros vizinhos que são héteros, né? Que são casados héteros. Então, por isso que eu levantei essa questão. Mas enfim, se vocês quiserem comentar antes de eu fazer a próxima pergunta. Quer falar, Bruna? Pode falar. Eu acho que, infelizmente, isso acontece. Eu acho que com o homem isso é pior ainda, porque o homem tem essa masculinidade tão frágil, né? Parece uma casca de ovo. Então, essa coisa... Ou também o ego também, né? Que eu sou maravilhoso, que eu sou lindo e que todo mundo quer ficar comigo, né? Então, existem algumas meninas assim, mas poucas, né? Eu já passei por tipo, ai, mas você não vai querer ficar comigo não, né? Eu posso ser sua amiga, sabe? Não, Bara, não quero ficar com você. Né? Então, eu acho que para homem, infelizmente, isso pega mais. Infelizmente, eu não vou conseguir te falar sobre isso, porque, né, eu homem também não conheci, não tive amigos lá para me falar sobre isso, sabe? Mas
infelizmente, né? Isso acontece lá fora, eu não vou saber te informar, mas eu, como menina lá, eu fiz muitas amizades e não tive esse tipo de problema. Foi muito tranquilo, assim, não senti essa tensão no ar da pessoa estar, ela vai me atacar a qualquer momento, sabe? Como se a gente fosse um animal. Então, eu acho que pra mim foi muito tranquilo, mas você, né, como homem aí, então, eu não sei como que seria essa questão. Então, vamos para a próxima pergunta, que se trata de uma coisa boa até. Quando eu comecei a estudar sobre intercâmbio, como eu disse lá também no começo, eu pesquisei muita coisa em relação a esse assunto. E eu vi muitas cidades, muitos países que eles têm a época que eles comemoram, né, a parte do respeito, do LGBTQIA+, gay-friendly, são lugares gay-friendly, né, que se chamam, se eu não me engano. E eu vi muito na Inglaterra também. Eu queria saber de vocês se, na prática, vocês sentiram isso, se vocês forem em algum lugar que tinha esse tipo de festival, principalmente você, Fernanda, que ficou 2 anos fora, se você viu nessa época, eu acho que acontece lá para julho e agosto, no verão, onde tem as paradas, né, e tudo. Vocês sentiram isso na prática, assim, essa questão do respeito, de eles levantarem a bandeira, independente da sexualidade que a pessoa, da orientação sexual dela, que tem que respeitar mesmo, etc. Vocês sentiram isso lá na pele? Bom, eu sou uma senhora, gente, agora eu não saio. Trabalhando demais, e aí quando só quero. Eu e Johanna, a gente ama comer e dormir, então a nossa diversão era preparar uma comidinha, dormir, enfim. Mas assim, não, brincadeira, tem muitos ambientes mesmo assim, tá? Isso é verdade, já fui em algum deles, que é muito, muito legal. E eu acho também, infelizmente eu não estava lá na época da parada gay de Londres, eu não estava, né? A parada é. Depois eu conto. Eu fui. Não, eu estava na Itália e teve na Itália também. Mas eu não fui porque eu sou uma senhora, então, por essa questão. Mas eu vejo lá que essas pautas são muito, muito levadas a sério, sabe? Então, eu, por exemplo, em Londres, tinha muitos amigos, assim, que sempre encontros, alguma coisa, tinha um assunto e era muito, assim, realmente de defender, de falar sobre com mais seriedade, de não ser uma coisa, que é bobeira falar isso, sabe? Lá em Londres eu percebi muito isso durante conversa com alguns amigos, amigos da Johanna, né, que logo se tornaram meus amigos também, né? Então, existem muitos ambientes, assim, que eu acho bem legal. Eu fiz parte, assim, fui alguns dias num treino de futebol que eram para LGBTQIA+, então tinha pessoas não binário, tinha trans, tinha muita gente, era todo mundo muito bem acolhido, assim, sabe? Então, realmente lá essa pauta é muito levada a sério mesmo. Bru, vocês foram em algum? Eu não fui. Gente, eu não sou uma senhora. Eu sou uma senhora de espírito, porque eu também não saio. Gente, eu não fui pra nada de festinha, balada, não fui nada. Mas eu cheguei a ver, tipo assim, casais, vi pessoas. Cheguei a ver tipo, drag queen, enfim, pessoas assim que de alguma forma aparentavam ser da comunidade LGBT e assim, não vi nada demais, assim, não vi ninguém encarando, nada do tipo, sabe? Foi o que eu posso falar, porque eu não fui pra nada, pra nenhum lugar específico. Então é isso, assim, é tranquilo. Bom, e eu? E eu que falei, não vou perder as festas. A gente tava, eu e Bruno, a gente foi pra Londres um dia e a gente chegou, a gente desceu do metrô e normalmente a gente ia pra Londres assim, vamos lá, porque era 40 minutos, né, da minha casa até o centro de Londres e a gente ia lá dar um rolê só. E a gente desceu do trem, tava atravessando o rio ali. Aí a gente começou a ver muita gente muito colorida, cheia de arco-íris e tal. Aí a gente falou, tá rolando alguma coisa. Aí eu entrei na internet e eu vi que a parada gay tava rolando aquele dia. Aí a gente falou, vamos lá. E foi muito legal. Porque, cara, muita gente. Na época eu postei nos stories. É que eu não consigo agora compartilhar a foto aqui, só quando eu só tô sozinha, senão eu mostrava. Mas, assim, muita gente. Gigante o negócio, gigante, gigante, gigante. Não somente gays, mas assim, que nem foi eu e Bruno lá, e a gente foi lá festar e curtir. E tava tendo show, e tava tendo música em diversos lugares diferentes.
E a cidade tava assim, lotada, 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 lotada. Onde você... Depois a gente pegou o metrô, a gente foi para outras regiões da cidade e todo mundo lá de arco-íris, de bandeira. A galera na rua vendendo tipo assim, os camelôs, as barraquinhas, vendendo bandeira, vendendo arquinho, vendendo tudo. E tinha muita drag, muita gente fantasiada, assim. Cara, foi muito legal, foi muito legal. Nossa, eu gravei uma apresentação de música que, tipo, arrepiava, assim. Então, em todos os lugares você ia vendo alguns núcleos e tinha lugares que tinha uma big festa, assim, gigantesca. E todo mundo andando na rua de boa pra todos os lados, assim, foi muito legal. A gente também já foi em alguns bares. Eu lembro quando a gente fez o encontro de mentorados, você e a Orlando não foram, mas depois que acabou, tipo, a gente foi pra Chinatown, lembra? Sim. E aí a galera, depois eles saíram e eles foram pra alguma balada gay também. E tinha um barzinho ali, bem na frente também, bem legal, bem lotado. E uma vez eu e o Bruno, a gente tava andando só, tomando cerveja. E a gente entrou num barzinho e a gente olhou em volta e começamos a reparar. Depois que você entra, você tá sentado, a gente começou a reparar. Aí era um barzinho gay também, mas era um pub normal. Cheio de bandeirinhas, cheio de casais gays e, tipo, todo mundo muito, muito de boa, assim, tranquilo, normal. Não pude notar, assim, ninguém com medo, ninguém se escondendo, pelo menos nessas situações aí que eu participei, foi bem tranquilo. E também tem um aplicativo que chama Meetup, que é sobre... A Johanna adora ele, porque você pode encontrar diversas atividades, sabe? Pode ser, né? Não é diretamente uma pessoa, mas é grupos. Eles fazem grupos tipo, nós vamos fazer sábado no Parque Yoga, às 10 da manhã. E tem muitos grupos LGBT, assim, por exemplo, vamos jogar futebol, todo mundo é bem-vindo nesse grupo, ou vamos nos encontrar num barzinho, né? Então, eu acho muito legal também, caso você se você, né, quiser encontrar, falar assim, não, eu quero encontrar o pessoal, assim, se tiver com medo, né, assim, alguma coisa, existem esses grupos que são muito, muito legais, assim, às vezes junta 50 pessoas, 40 pessoas, assim, e é bom para conhecer pessoas e você vai se sentir mais seguro, sabendo ali, né, se identificando, então eu acho que é uma boa alternativa também. Legal, Fer. Anderson, e aí, mais alguma coisa? Mais alguma questão em relação a isso aqui? Ou outra dúvida já? Oi. Eu queria saber de vocês se, na época que vocês estavam lá, se vocês conseguiram acompanhar os noticiários. Eu não sei se vocês chegavam a assistir noticiário, enfim, do local de onde vocês estavam. E se vocês chegaram a ouvir alguma coisa sobre violência contra alguém que participe da comunidade ou etc. Porque, assim, pra gente isso é muito comum, né? De vez em quando infelizmente, a gente ouve alguma notícia, lê alguma notícia de que isso aconteceu em algum lugar. Inclusive, aconteceu com um amigo de um irmão meu aqui em Manaus, faz alguns anos já. E ele, inclusive, era uma pessoa que falava que a homofobia não existia. Mesmo sendo gay, ele acreditava que a homofobia não existia, que isso era era exagero nosso. Até que um dia, ele estava andando numa rua deserta, assim, sabe, pra parada de ônibus. Vinha um grupo, eu acho que de 4 caras atrás dele, mexendo com ele, sabe? Porque, assim, ele tinha uns trejeitos, sabe? Assim, era aquele tipo de cara que você olhava e sabia que ele era da comunidade, tá tudo bem. E eles ficaram mexendo com ele, ele não ligou, até que ele chegou na parada e eles ficaram em volta dele e antes de começar a agredir ele, eles falaram, agora você vai aprender a ser homem. Gente, esse menino, ele levou uma surra que o rosto dele ficou irreconhecível, foi uma coisa assim, louca. Então, desde esse dia, eu fiquei mais assustado ainda, sabe, com essa questão. E quando foi para eu ir que eu descobri sobre o intercâmbio, nossa, foi um dos medos mesmo, porque eu fiquei pensando, cara, se eu sair daqui do país, eu não sabia como era ainda, né, para ir para outro país e sofrer mais preconceito lá, eu fiquei assim meio com medo, sabe? Então, eu queria saber se vocês chegaram a ouvir alguma coisa sobre, apesar de a gente já saber que lá existe, né, mas a proporção é bem menor do que no Brasil. Bom, eu não vi a notícia, eu não gosto, eu acho a energia, principalmente no Brasil, né? Falta sair sangue, então eu não gosto muito de ver notícias e lá também eu não vi, então não tenho essa comparação. O que eu percebo muito, que eu vejo, assim, não por vivência, na Europa é mais tranquilo, vai depender de países também, né? Então, por exemplo,
na Sérvia, provavelmente eu fui, mas como eu não vivi muito tanto assim no centro, vendo, observando coisas, eu não sei dizer, mas tem países, a Ana sabe, né? Tem países e países, então talvez sejam mais conservadores, alguma coisa assim, mas um país que eu particularmente, tá? Eu tenho muito medo por tudo que eu escuto, mais pelo racismo, mas também por homofobia, é os Estados Unidos. Eu acho que a Ana já esteve lá, talvez ela vai poder falar um pouco melhor. Eu não estive, não pretendo também, talvez um dia, mas não é o tipo que eu procuro para mim por enquanto. Mas o que eu vejo de muita coisa assim que eu teria um pouco mais de medo assim, em alguns estados também, que lá muda muito estado para estado, que são estados que é melhor nem entrar, sabe? Então eu acho que vai disso, assim, né, Ana? País para país muda muito, né? Não significa que um país não vai ter zero, né? Infelizmente isso existe, o bem ou o mal existe em todos os lugares, né? Mas eu acho que tem polos ali que a gente pode talvez evitar, sabe? Então... Eu concordo, eu acho que é importante. Desculpa, Bru, pode falar. Eu só ia falar que eu assistia aos noticiários, assim, não todos os dias, mas eles tinham o costume de assistir, eu nunca vi nada sobre isso. A única coisa que eu vi foi aquele assunto todo dos ataques em Brasília, sobre o Brasil, mas coisas sobre violência, assim, sobre LGBT, eu não vi nada. Nenhum dos dias que eu assisti, eu não vi nada sobre isso. Eu fiquei um mês lá, então... Eu também não vejo notícia, sou que nem a Fer, então, tipo, não vejo nem aqui nem lá, evito, mas acho que isso que a Fer falou é muito importante. Existem países e países, e também regiões e regiões. Dos Estados Unidos, bom, eu não sei dizer, assim, vivendo na pele, mas que nem eu fiz o primeiro intercâmbio lá na Louisiana, e no segundo intercâmbio eu fui para Califórnia. São estados completamente diferentes. Lá na Louisiana é um estado muito dividido de preto e branco. Então, você vê a galera se batendo muito, assim, tipo, se pegando. Eu lembro que eu fui pra balada, isso daí foi 2007. Eu fui pra balada lá, e aí eu olhei, foi a primeira coisa, assim, nunca tinha visto aquilo. Tipo, muito mais, muito pior, assim, achei naquele contexto do que o Brasil. Mas na balada, na parte de cima, tinha como se fosse um camarote, assim, bem grande. E lá, todos os pretos estavam lá e todos os brancos estavam embaixo. E eu fiquei assim, nossa, mas gente, o que tá acontecendo? Aí a galera me explicou, não, aqui é assim mesmo. Então era super dividido. E já na Califórnia, nossa, era completamente diferente. Então não tinha nada. E é lógico que era, tipo, um batia no outro. Então eu era branca, a gente sentia preconceito. Quem era preta ia sentir também de branco. Era muito louco isso. E na Califórnia, não sei se hoje ainda está assim, porque isso daí eu fui pra lá já tem 15 anos, foi 2007. Mas na Califórnia também não tive nenhum mentorado, depois voltou para esse estado, que não é um estado muito comum, né? Eu fui por quê? Porque eu não sabia o que eu estava fazendo, nunca nem pesquisei e simplesmente fui. Eu fui que eu não sabia, que não tinha preparo nenhum, né? Mas depois, quando eu fui pra Califórnia, já lá a pegada é outra, a galera é muito good vibes, a galera é muito aberta, é muito tranquila, todo mundo junto. É outro mundo, outro esquema. E eu até tinha convidado o Ellison, que é um mentorado que ele fez lá nos Estados Unidos. Ele ficou vários meses lá. Ele voltou pro Brasil recentemente também, acho que deve ter um mês e pouquinho. Mas ele não pode, ele estava trabalhando, ele só vai ter folga depois das 8h20. Senão eu ia até abrir os comentários, que eu ia estar por aqui. Mas depois, Anderson, de repente você conversa com ele, você pergunta para ele também o que ele acha, né? Porque ele ficou há bastante tempo nos Estados Unidos. Ele não, na live ele não falou nada. Eu acho que eu até deve ter feito alguma pergunta desse tipo para ele. Mas é importante observar as regiões mesmo. Claro que nem assim, a Fer falou, veio com a Johanna pro Brasil, que é o país dela, e aqui vocês tiveram situações chatas. Na Europa não tiveram, então vai ter lugar que vai ser mais desenvolvido, mas a galera vai ter a mentalidade mais evoluída mesmo. Anderson, pode mandar outra aí. Eu acho que eu já fiz todas que eu tinha pensado. Boa. É porque às vezes uma pergunta acaba englobando outras coisas, né? Sempre essa questão do medo, do preconceito real do lugar, sabe? Assim, eu queria entender mesmo essa questão entre a diferença do que a gente pesquisa, né? Do que é teórico com a prática de quem já esteve lá. Então, eu acho que foi bem esclarecedor, assim.
E que Legal. bom que a Johanna, né, Fê? Ela foi visitar a tua família, o negócio é sério mesmo, né? Que ela já foi visitar até a tua família. Eu falei, se ela largar a Johanna, eu vou brigar com ela. Eu falo isso, assim, minha família toda, quem conhece a Johanna não tem jeito, apaixona com ela, não dá, então, pois é. Já tô... Gente, ela é muito maravilhosa. Ela foi lá no nosso encontro em Londres, aí eu também conheci a Johanna pessoalmente. Ela é muito sensacional. Adoro um funk, ficava lá dançando funk. Ela é muito incrível. Fê, e você ia pra Alemanha conhecer a família dela, mas eu lembro que teve o rolo da pandemia que não deu pra vocês irem, e depois você conseguiu ir? Sim, exatamente. A gente tinha planejado ir em dezembro, aí foi quando a pandemia piorou por lá, infelizmente a gente cancelou e não fomos. A ideia é ir agora, vai ser provavelmente o meu primeiro destino em abril, né, que eu estou planejando já, vai ser a Alemanha para conhecer a família dela, né? Então, é isso. Eu quero ver. E Fer, a família dela, como que é? O que ela disse em relação a isso na Alemanha? A família dela, a galera tem a mente mais fechada, a mente mais aberta também? Uhum. Bom, a família dela é uma diversidade, porque ela é adotada, então ela tem 8 irmãos, né? Então, assim, irmãos de tudo quanto é jeito, assim, então não é muito tranquilo na família dela. Ela tem irmãos bem mais velhos também, mas que já gostam de mim, a gente conversa e tudo. Na Alemanha, eu sinto que é um país também um pouquinho mais, né, pelo histórico aí, não é preconceito, mas infelizmente ainda tem grupos, né, tem uns grupos assim que são mais extremos. Então, a gente nunca falou diretamente sobre isso, mas ela já mencionou um pouquinho também que não é uma coisa assim, nossa, é muito, muito ruim, mas que tem, mais do que talvez outros países da Europa, tem esses grupos, né, extremistas, esses grupos aí que seguem o fascismo e tudo isso, e eles são contra qualquer tipo de minoria, né? Então, infelizmente, na Alemanha ainda tem, mesmo que pouco, ainda assim, né, tem um pouco disso, sim. Mas na família dela é tudo tranquilo. E ela comparando a Alemanha com o Brasil, agora que ela esteve no Brasil, ela ainda achou o Brasil mais pesado, mais preconceituoso? Sim, muito mais conservador, né? O Brasil, infelizmente, ele é muito religioso, um país muito religioso, e isso traz, com isso vem muito desse preconceito, desse conservadorismo. Então, ainda assim, comparando, é um pouco pior, assim, sabe? Na Alemanha, as pessoas estão mesma vibe, assim, de não se importar tanto, sabe? Com você, com o que você é, o que você veste, assim. Não como Londres, que é uma maravilha, né? Você pode sair igual um palhaço na rua, que ninguém tá nem aí. É o que você vai, as coisas você fala assim, quê? E ninguém te julga, e é maravilhoso, né? Mas na Alemanha ainda são um pouquinho diferente, mas em comparação com o Brasil, ainda o Brasil fica para trás, infelizmente, né? E, Fê, Bru, não, pode falar. desculpa, pode falar, né? Pergunto você que eu já ia mudar de assunto. Não, é que eu ia perguntar da Bru se ela chegou a comentar sobre isso com alguém lá, sobre a orientação sexual dela, se ela viu a necessidade de falar sobre isso com alguém, ou Então, você nunca falou sobre o assunto. então, sabe que eu não cheguei a conversar com eles sobre isso. Eles também nunca perguntaram, claro. Mas não porque eu não me senti confortável, mas por achar que é uma coisa que não era relevante, sabe? Não teve necessidade de falar mesmo. Mas eu percebi nas minhas conversas com eles, assim, no dia a dia, que era uma coisa tranquila pra eles. Eu só não falei porque eu não achei necessário, mas assim, eles já... Eu não vou lembrar conversas específicas agora, mas pela forma de falar, pela forma de pensar, que pra eles estava tudo bem também. Então eu acabei nem falando. Eu sempre brinco com isso, brinco de um modo um pouco triste por falar isso, mas sempre eu explico às pessoas aqui no Brasil, lá não, porque é igual a Bruna falou, a gente não sente necessidade porque é uma coisa normal, gente. E é o que eu sempre falo aqui no Brasil, quando eu conheço um grupo novo, aí depois de um tempo, nossa, mas você é gay, você não falou nada. Eu falei, ué, mas você falou que era hétero. Você chega... Exatamente isso. Prazer, meu nome é Ana, eu sou heterossexual e... Não, por que eu chegar e falar que eu sou gay? Você não se apresenta assim, sabe? Pra mim não é um critério de apresentação eu falar sobre isso. Eu tenho coisas muito mais interessantes aí e loucas, se você quiser ouvir. Realmente, que eu posso te falar, muito mais interessante que isso, né? A única coisa
que eu achei, assim, foi no meu caso, né? Na família que eu fiquei. Eu não cheguei a comentar com eles sobre, mas aqui no meu caso, eu sou bissexual, eu não sou lésbica, eu sou bissexual. E aí, às vezes, eu não sei se isso é geral, ou se era só na família, ou se é na França, enfim. Às vezes ainda resta um pouquinho daquela concepção heteronormativa. Então, eles já podem presumir que você seja hétero, que você é mulher, então você gosta de homem, que você é homem, então você gosta de mulher, e por aí vai. Então, às vezes, eles zoavam, assim, porque eles me contaram, né? Eles amam me contou também que é uma amiga brasileira minha que tá lá, que ela já tinha feito essa vaga, que eles ficavam enchendo o saco, brincando, assim, sobre arrumar namorado pra não sair de lá e tudo mais. E aí, comigo, quando eles faziam essas horas, sempre se referindo a homem também. Então, eu acho que talvez exista um pouquinho, né, essa coisa meio enraizada ainda. Mas é uma coisa que é mais tranquilo de você conversar, não é um problema. Eu só não vou falar isso aí, assim, porque querendo ou não, eu também gosto de homem mesmo, então tá tudo bem. Mas aí, assim, talvez exista um pouco isso, mas não é nada complicado de você conversar, sabe? Eu acho que isso é muito enraizado, assim mesmo. Mas, por exemplo, comigo já aconteceu nas minhas aulas. Eu dando aula, mas ainda assim foi com uma pessoa da América do Sul. Porque como eu falei, pra mim isso é normal e eu trato muito normal. Então, eu fui contar alguma história, incluía falar da Johanna, e eu falei, e minha namorada. E aí ela me consertou, seu namorado? Aí eu falei, não, namorada. O seu namorado, e aí, sabe? Foi a única vez que ficou um pouquinho, eu falei, não, minha namorada. Aí ela sentiu uma coisinha assim, ela, não, porque em espanhol a gente fala noivo, noiva, ela tentou dar uma assim, que às vezes não foi na maldade, mas tipo assim, não é possível que você é gay, sabe? Tipo, não, é dado, né? Então, foi a única vez que isso aconteceu, mas ainda assim com uma pessoa que é do Peru, né? Que é da América do Sul aí, então ainda assim é um pouquinho. E pode ser também que, como vocês estão tratando de idiomas, né, gente? Pra quem tá assistindo, a Fer ela ensina português pra gringo, né? Então pode ser que seja assim, na época, né, você no aprendizado do idioma que fala, não, você errou a palavra. Isso, exatamente, pode ser. Exatamente, mas foi a única vez, assim, mas isso é muito comum, né? Esse meu anfitrião mesmo da Suíça, ele perguntou, você tem namorado? Né? Então acaba que as pessoas ainda assim tratam muito assim, né? Então eu, por exemplo, eu já tenho muito cuidado nas minhas aulas de perguntar. Eu pergunto se uma pergunta genérica e que fala dos dois, eu sempre jogo para os dois, entendeu? Você tem alguém ou você tem... Nunca tento colocar assim nessa questão da normatividade, assim, nessa questão que infelizmente ainda existe, né? Sim. Muito legal você falar sobre isso, foi que realmente isso acontece muito, né? Da gente falar pra... Às vezes a gente fala assim porque foi um comentário que, tipo, eu saí com meu namorado, então eu fiquei com um rapaz muito legal, e a pessoa fica, meu Deus, você é gay. Nossa, isso acontece muito comigo, muito. Lá no trabalho, né? Quando você alguns trabalhos que eu passei também da pessoa, quando você casar com uma mulher, você vai ver, não sei o quê. Aí eu, não, mas eu não vou casar com mulher, se tiver que casar, eu vou casar com um homem, uai. A pessoa, homem, você é gay, eu não acredito. E sempre é assim. E eu também tento tratar com naturalidade o máximo que eu posso, assim. Mesmo que eu saiba que a pessoa às vezes tem uma mente mais fechada, assim, sabe? Mas enfim, realmente acontece muito, isso é uma coisa enraizada já, assim, na cabeça da galera, sabe? Ô, Fer, e aí eu ia te perguntar uma outra coisa que foge um pouquinho do nosso tema, mas que eu acho também legal. Do relacionamento com uma pessoa de uma outra cultura, de um outro país, que não fala a sua língua. O que você tem a dizer sobre isso, sobre as dificuldades e o que também é mais fácil, o que você ganha com isso, o que você achou que fica meio estranho com isso? A primeira coisa, gente, avisem assim, olha, banho todos os dias. Tô brincando, gente, ó, Johanna cheirosa, antes mesmo de eu falar, ela sempre tomou banho, tá? Não é uma... Não. Já vai todo mundo falar que Johanna é fedida, né, Fer? Exatamente. Mas já ouvi histórias por aí, então, essencial, primeira coisa. Não, essa parte, sabe, que eu venho aprendendo muito. Eu acho que um relacionamento intercultural, assim, né, é um desafio, tá? Não é uma coisa, vai ser divertido e muito legal e o tempo todo assim.
tem muitas coisas que você tem que ter a empatia e que eu tô aprendendo ainda, mas principalmente com a vinda da Johanna foi um baque para mim, muitas coisas, sabe? De questões assim, não, mas como que você não tá acostumada com isso? Você tem que ter esse entendimento que é outro mundo mesmo, sabe? Então, eu acho que é muito legal, você aprende muito, então tem muita troca, você aprende coisas do país da pessoa, ela aprende do seu país. No Brasil, eu que estou muito distante das redes, eu já não tenho muita paciência de postar, mas eu fiz cada vídeo da Johanna, assim, com as descobertas dela, ela, por exemplo, com um abridor de lata, tadinha, ela não conseguindo abrir, assim, aí ela me deu para fazer, eu fiz ela... Nossa, que legal! Agora eu consigo. Aí ela foi assim, o negócio todo torto, ela não conseguindo, então... É engraçado, sabe? Mas tem muita coisa também que você tem que ter uma empatia. Se você tem um parceiro, a Johanna, ela é um amor de pessoa, ela é muito empática, muito compreensiva, então nunca tive problemas, mas eu acho que às vezes, se você se relaciona com alguém que tá te tratando mal pelas suas raízes, pela sua cultura, você precisa rever um pouco o seu relacionamento, sabe? E com ela também, a gente sempre tá aprendendo. Então, no início a gente tinha muito problema com comunicação, óbvio, porque o meu inglês ainda não era muito bom, ainda estou aprendendo, mas assim, coisas que às vezes eu entendia, tipo, você entendeu? Eu entendi. E aí eu fazia de novo o mesmo errinho e mas eu não entendi. Eu achei que eu entendi do meu jeito, mas não era outra coisa. Então, a partir daí a gente criou um método assim, do double check. Você entendeu? Entendi. Então me explica o que você entendeu. Fale com as suas palavras, sabe? Então, vamos voltar à fita que eu brinco com ela. Então, eu falei, repete pra mim o que eu falei. E ela falou, eu repito. Porque acontecia muito isso. Eu entendi, mas na verdade eu entendi uma coisa errada. Então, a comunicação é difícil, às vezes, você ainda tá aprendendo o idioma. E as trocas são muito boas, mas tem a questão de cultura também, de entender assim, poxa, ela viveu a vida dela toda assim, sabe? Ela não vai querer comer arroz e feijão todo dia, apesar que a Johanna já tá um pouco viciada no arroz e feijão. Ela pega arroz, feijão e farofa. Então, assim... Mas no início, nossa, eu não aguento mais arroz e feijão, meu Deus, já tem 3 dias que você tá fazendo isso. Pra gente é uma fase. Faz 30 anos que eu... que eu como arroz e feijão todo dia, sabe? Eu não vou conseguir. Então é saber soltar um pouquinho. Eu acho que é os dois lados, tipo, entender, compreender e soltar um pouquinho. Então, isso a gente tem feito, mas é um desafio, tá? É muito legal, é divertido muitas das vezes, mas requer. Às vezes a pessoa não vai entender uma piada que você faz, é completamente diferente, em outro sentido. Então, você tem que compreender que você tá num relacionamento ali que não é tão simples assim, né? Que você não... Vai ter que pensar mais no que você vai falar, ou explicar com muita calma aquilo ali. E ela também vai ter que me explicar algumas coisas, manias, algumas coisas que ela fala. E pra mim pode soar, meu Deus, muito rude isso. E pra ela é uma coisa que ela fala normalmente, como se fosse... Ainda mais alemão, né? Ainda mais tende a ser direto. Xingando, né? Então... E alemão, eu tava brincando esses dias, tem isso. Eu sou mineira, né, gente? Então... Eu tava vendo no Twitter esses dias que o mineiro, ele sempre fala, não precisa não, obrigada, você quer água? Não precisa não. Se você for pra Alemanha assim, nesse precisa não, você morre de fome, porque o alemão você quer? Não precisa não. Então tá bom, então. Aí eu lembro disso, que rude, sabe? Nossa, nem ofereceu. Você não vai insistir? Porque é cultural nosso insistir, né? Não, pega, que é isso, não vai custar nada, pega. Isso, assim, muitos arrependimentos. Por que eu falei que eu não queria? Eu queria sim, mas tem que ser sócio. E aí, você quer bolo? Não quero. Então tá, eu quero, então o problema é seu. Eu já vou preparado, Fê, então, quando alguém me oferecer alguma coisa. Thank you, já estendo na mão. Catando. Você diga que a Ana sabe também, né? E a Bruna também, não sei se ela viveu isso. Não é só na Alemanha, não. Tem muitos outros países também que eles vão oferecer uma vez só e eles vão te respeitar. Eles que vão se sentir rude de insistir. Já em Minas Gerais, no Brasil, em Minas Gerais, muito assim, é muito assim de...
Ah, eu vou fazer um doce primeiro. E se você ficar fazendo doce, você não vai ter nada. Mas isso que você falou, Fer, eu acho que é bem o ponto da coisa. Parece rude pra gente, mas na verdade pode ser só uma questão de honestidade e de empatia. Tipo, tudo bem, você não quer, não vou insistir. Pra gente parece rude, mas não. Exatamente. E também já teve coisas que eu falei com ela falou assim, nossa, mas que isso? Foi muito rude, que grosseiro. E eu tava falando tipo um uai meu, sabe? Coisa que eu falo todo, nossa, isso é rude, sabe? Então tem muito isso, assim, não só para relacionamento, legal a gente falar disso agora, para se atentar um pouco a isso, sim, né, Ana? Que isso vai acontecer, de parecer a comunicação, às vezes você fala uma coisa e as pessoas vão te olhar, tipo, ops, eita. Então você já tem que perceber para da próxima vez. Eu acho que isso aqui não soa muito legal aqui, por mais que seja a minha o que eu estou acostumado aqui, não cabe isso, sabe? Então tem essa E flexibilidade. até a questão do contato físico, né? O brasileiro é muito do contato físico. Então a gente encontra a galera, a gente vai, a gente abraça, a gente beija. E se você, dependendo da cultura que você for fazer isso, a pessoa vai achar um abuso, né? Que você avançou o sinal. Que é pra dar a mão ali no máximo. E aí, isso daí também, a gente tem que... Eu acho que o melhor é a gente sempre observar antes, né? Você chega num lugar com a cultura diferente, você dá uma observada. E, óbvio, pesquisar também, porque hoje na internet a gente encontra muitas dessas informações, né? Sim, eu fiz isso antes de ir pra França. Eu pesquisei os costumes pra eu tentar não pagar nenhum mico, assim. Então, eu não precisava passar por isso primeiro. Eu pesquisei várias coisas, assim, é muito útil isso. Tem muita gente falando no YouTube, qualquer site, tem muita coisa. E é muito bom, porque a gente tá indo pra uma cultura diferente, né? Que nem a Fer falou, não é que é rude, é que é uma outra maneira de fazer. Eles foram educados de outra forma, né? Então é a gente olhar como isso, como uma diferença. E tem coisa que a gente vai querer aprender, que a gente vai querer pegar pra gente também, né? Vai ter costume que você vai falar, o dele é mais legal, vou adotar. Exatamente. Falando disso também, não fugindo muito, mas uma coisa que eu percebi também, sabe, com a Johanna vindo aqui, é que o Brasil, infelizmente, assim, principalmente em Minas, que eu acho que não é tão como o Rio, que vem muito turista, então as pessoas não estão acostumadas a receber alguém de outro país, sabe? E a Johanna, ela já fala portuguesa, a Ana viu, ela comete uns errinhos, lógico, mas ela já fala. E ela tava muito animada pra vir, sabe? Tipo, eu vou praticar português, legal, legal. Só que tem algumas pessoas, igual, primeiro em lugares, comércios, assim, hotel. Eu fui para um hotel, ela queria praticar, ela começava a falar português, a pessoa já falava inglês com ela. Nossa, ela ficava arrasada. Ela, mas o que eu falei errado? Por que... Eu falei, não, eles estão tentando te agradar, eles acham que você vai ficar muito feliz por eles falarem inglês. Porque quando a gente vai, a gente que tem que aprender, né? Quando eles vêm, fala inglês para eles, sabe? Então, assim, eu acho que isso eu fiquei muito chateada também é a falta, né, de ter essa empatia, de entender. Então, ela falava, eles nem escutavam e já cortavam. Ou então, até minha família, por exemplo, minha mãe, ela tinha muita dificuldade de falar com a minha mãe, porque minha mãe usava palavras que, mãe, ela não vai te entender nunca. Nem eu, se não tiver prestando muita atenção em você, eu não vou entender, porque ela precisa de um texto, ela precisa... Se você já chegar falando uma coisa, ela não quer, não vai entender, sabe? Então... Isso, meus alunos falam muito também, eles reclamam muito disso, assim, da falta. Eu tenho um aluno também que está morando em Belo Horizonte, ele fala, nossa, é muito frustrante, porque eu quero falar com as pessoas não repetem ou não tem essa coisa de ouvir, né? Então, acho que fica pra gente também. Se chegar alguém aqui, viu que quer falar português, fala português com ele, sabe? Tem um pouquinho mais de empatia de pedir para repetir, se não entendeu, falar um pouco mais devagar, assim. Porque eu acho que eu vejo muita gente, que eles vêm pra cá e querem que a gente fale inglês, mas infelizmente a gente mesmo já faz isso, sabe? Então, quando alguém quer demonstrar respeito pelo nosso país, estuda, tem aluno meu que faz intensivo comigo só para uma viagem, sabe? E aí chega fala inglês, sabe? Então, tem muitos também, meu aluno fala que é porque eles querem praticar inglês, então eles pegam e começam a falar inglês, porque quer aproveitar que tem alguém ali para falar, né? Combinam meio a meio, vamos conversar metade aqui, metade, para dar tudo certo, assim. Então, foi uma das coisas que eu percebi também. Ô, Fê, eu acho que o brasileiro, é difícil as pessoas acreditarem que tem muito gringo querendo aprender português. Eu lembro as primeiras vezes que eu fiz live falando de dar aula de português para gringo, a galera fica assim, como assim? Tipo, não, eu fui as pessoas...
português, parece que todo mundo só quer aprender inglês, espanhol, as pessoas não, elas duvidam. Então, eu acho que às vezes vem um gringo pra cá, a pessoa fala, tô fazendo um favor pra ele não falando português, né? Porque, em hipótese alguma, ele estaria querendo aprender português. E isso aí fica lição, porque, ó, hoje é Fê, já... Quantas aulas você já deu de português pra gringo, Fê? Você já tem lá anotadinho? Assim, no aplicativo eu vi esses dias, estava 1.300, mas fora eu já devo ter feito umas 1.000 também. Então, 2.300, 500 aulas já foi, viu? E com alunos de diversos lugares do mundo, né? Todos os lugares, sim, diversos lugares, sim. E, ó, agora, Fê, tem muitos mentorados que seguiram seus passos. Então, eu vejo muito a galera, inclusive Tô querendo, inclusive. Queria dizer, Fer. Bora lá! É muito parecido. Eu quero... A trajetória é bem parecida. Professor de educação física. Aí, tá vendo? É bem, né? Mas agora é isso, então, arrisca, é legal, é legal. A gente vai lançar eu ensinando a galera. Gente, ó, no encontro, eu falei com o Leozinho, ele é do Ceará. Ele tava lá em São Paulo no nosso último encontro. E ele veio todo feliz me mostrar o aplicativo dele, que ele já deu mais de 600 aulas no PeerPie. Que legal. Muito massa. Então, eu acho que muita gente nem tem noção do tanto de gringo que tem querendo aprender português, né? E daí fica mais uma lição, até mesmo pra gente se valorizar. Porque o brasileiro, ele não se valoriza, não valoriza a sua cultura, e isso daí é colocado na nossa cabeça em muitos momentos, é reforçado, né, na nossa cabeça. É claro que tem muitos problemas, sim, mas a gente também tem muita coisa boa, mas aí é sempre reforçado o lado negativo. E aí a gente acha que, pô, não tem por que alguém se interessar pelo português, mas tem. Sim, sim. Exatamente isso. Meu povo, Anderson, tem mais alguma questão? A gente já tá aqui, já tem uma hora e tanto. Me diga aí se tem mais alguma questão sua. Ou você, Fer e Bruce, tem alguma questão também que vocês queiram abordar aqui que a gente não tenha falado, que vocês achem relevante? Só para confirmar, porque eu sei que isso com certeza deve acontecer, mas, Fê, o namoro te ajudou com a língua, não foi aprender inglês mais rápido ou não? Certeza. Aí, vocês não acreditam em mim quando eu falo que eu fui lá no aplicativo para aprender inglês? Não deixa de ser, né, Fer? O como vem aprendendo muito certo. Vai aprender fazendo aula? Não, mas vamos na prática. Né? Namorando. Mas eu acho isso muito incrível, porque eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Pra mim, assim, pra você namorar uma pessoa, no mínimo você tem que falar o mesmo idioma. Antes, né, assim, até eu ficar sabendo dessa história. Mas eu nunca tinha pensado nisso, gente. Nem imaginei que fosse possível. Ai, não, Bru, você foi lá pra França, tá vendo? Quando zerou na França, Bru, zerou na França, não sabia. Pois é. Eu vou ter que voltar a fazer o quê? A Bruna tem a vantagem, né, Anderson, de dar total. Então, todos os lugares. A gente ainda tem assim, né? Ela tinha os dois lados. Não. Gente. Ó, eu quero ver você nas férias do meio do ano já lá de novo, hein, Bru? Dessa vez, ok, com a mão, ó, falando e mas não, faltou essa live aqui antes, ó. Agora a galera que já tá agora foi. Mas sim, ajudou muito, assim, ajuda muito você conversar todo dia, entendeu? Você ter esse contato todo dia. Chega um momento que você fica confortável, sabe? Com aquela pessoa. Por quê? Porque às vezes a pessoa deixa você... Porque eu não gosto muito, mas assim, não te corrige tanto, mas... E aí você se acostuma a falar um pouquinho errado, mas sempre tem diquinhas que ela vai falando. O escutar também. Então, meu inglês melhorou muito, assim, com isso também. Então, é uma coisa que ajuda de verdade, assim, sabe? Então, agora, o objetivo é o alemão, né, gente? Mas eu tô... Né? Puxada. Já tá me cobrando. Já fala português. Ali aí, você vai chegar lá, abriu lá em casa, aí ela fica me botando terror. Que eles são bravos, mas ela fala isso, só fala alemão, não fala inglês, mas ela quer que eu aprenda alemão. E eu fico, meu Deus, eu vejo aquelas palavras desse tamanho, assim. Como você fala dedo? Ela, eu falo,
Porque a italiana, né? A portuguesa, a espanhola, a alemã. Putz, então. Mas é verdade, ela aprendeu português, olha que bonitinha. E ela aprendeu por você, né? Ela não falava antes de você. Não falava. Ela me conheceu, já entrou pro curso já, porque eu sou dessa, já vai. E você vai conhecer a família, né? Já é uma ótima oportunidade para praticar. Né? Pois é, eu só falo halo, só falo o... e alemão. Mas alemão é difícil mesmo. Às vezes que eu fiz voluntariado com alemãs e que eu fui tentar aprender, parece que você tem que estar bravo o tempo inteiro. O negócio que vem daqui da garganta, assim, todo. Você fala, meu Deus do céu, nossa, é muito difícil. Mas quero ver, hein, Fer? Ai, gente, vou colocar essa meta lá para 2030. Vai sair, tá? Ô, Fer, falando em escala de inglês, quando você conheceu Johanna, que escala que tava teu inglês e agora, como que tá? Claro que você... Também, né, não foi só Johanna, né, gente? Tem mérito da Fernanda. A Fernanda também morou na Irlanda. Eu lembro que seu inglês avançou muito lá no voluntariado, né? Sim. Não foi só a Johanna, né? É tudo um combo. Eu estudava também. Hoje eu tô um pouco mais preguiçosa. É minha meta para 2023 voltar a estudar, de sentar mesmo. Porque quando você faz o intercâmbio, você está estudando o tempo todo. Se você estiver aberto a isso, você está recebendo o tempo todo, né? Então, mais que a Johanna eu aprendi muito. Eu acho que eu comecei com ela, vou colocar de 0 a 10. O meu inglês estava tipo 3, 4. E atualmente eu considero assim, dentro de entender e as pessoas te entenderem, você conversar com fluidez, sabe? De tipo, não ficar pensando, não travar, não saber falar. Eu acho que tá num 8,5, 9, mas com erros ainda, lógico, né? Não tá uma coisa assim, uau, mas eu tenho muito além, não é só a Johanna. Como eu dou aula também, isso acabou que me ajuda muito, que me força, né? Então eu sou muito responsável com o meu trabalho. Então, às vezes, eu não sou muito de estudar, mas quando envolve um trabalho, opa, isso aqui eu tenho que pegar. Escutando os alunos também, querendo ou não, às vezes eles falam uma coisinha e outra. E hoje eu falo com os meus alunos em inglês, eu explico gramática em inglês, então isso também aumenta muito. Mas, como a Ana citou, eu acho que o meu boom do inglês mesmo, que falou assim, saí agora, né, deixei de ser uma criancinha e me tornei aqui no inglês uma mulher mesmo, foi no aperto. Por quê? Porque quando eu estava com a Johanna, é bom até certo ponto, igual eu falei, você se acomoda muito, ela me entende, ela aprendeu meus erros, ela sabe o que eu quero dizer e vai indo assim. Na Irlanda, eu trabalhei na recepção de um Airbnb, então ali foi quando eu não tinha Johanna mais também, porque quando eu viajava com a Johanna, fala você, faz o pedido você, faz isso lá. Então é aquilo, né? O quanto mais você tá disposto a aprender. Eu tava preguiçosa, então acaba que você não desenvolve. Tem gente que acha que vai pisar lá, fluente. Não é assim. Você pode ir e voltar do mesmo jeito. Então, você tem que estar aberto a aprender. Então, quando eu cheguei na Irlanda e eu vi, tô sozinha agora. Eu que tenho que resolver meus BOs, eu que tenho que fazer pedido, eu que tenho que atender cliente, hóspede que chega. Foi assim que eu criei, eu não digo nem que eu aprendi, eu acho que foi mais a confiança, assim, de tipo, não, você pode falar, sabe? No momento que você é encarado ali no aperto, que eu acho que foi meu inglês, e também pelo sotaque da Irlanda, que é muito difícil também, então eu saí de lá assim, se eu consigo entender eles, agora eu consigo entender todo mundo, sabe? Então, é um combo. Eu consigo assistir filme, às vezes até sem legenda, eu ia no cinema com ela, então entendo não 100%, mas eu consigo te contar o que eu vi no filme, tudo isso. Dou aulas em inglês também, né? Me comunico em inglês o dia todo, então deu esse salto aí, mas com muitas coisinhas, tá? Eu acho que o inglês não é só uma coisa, né, Ana? Não é só, eu li. Não, é ler, é ouvir, é tentar, é fazer exercício, tudo. É um combo para você ir evoluindo e se respeitando também. Ser gentil com você mesmo, né? Te tratar como você trataria uma pessoa que está aprendendo. E não, nossa, eu sou muito burra, nossa, eu não consigo. Eu era muito assim. Eu era muito, me cobrava muito. No momento que eu decidi ser gentil comigo, o meu inglês foi fluindo mais. Então, sempre dou essa dica para os meus alunos. Falo, olha, não seja tão rígido com você. Você falaria isso comigo? Você me trataria assim? Não, então, tá tratando você mesmo assim, né? Então, isso é importante também. Muito legal. A gente fica querendo falar perfeito e achar, não enxergar a nossa evolução, né?
Mas, gente, você sair de um negócio que você não entende nada, não fala nada, para um ponto que você já consegue se fazer entender e entender alguma coisa, já é uma grande evolução. Então a gente tem que ir valorizando cada passinho que vai dando, né? Até para não pegar raiva, né? Porque tanta gente que fala assim, eu odeio inglês, não consigo aprender. Não. Exatamente. Também não brigar com o idioma, isso também eu fazia muito, assim. De ser, por que essa regra é assim? Cara, aceita. Azeita em tudo e aceita, sabe? Eu falo com os meus alunos, eu brinco muito com os meus alunos, eles já estão acostumados. Mas por que é assim? Né? Eu falo, porque os portugueses quiseram, briga com eles, o problema é... Mas tem coisa que você vai tentar achar uma loja, você não vai achar. E quando você tá na cabeça com isso, você não vai evoluir. A partir do momento que eu falo, é estranho, não faz sentido nenhum pra mim. Tá dando oi aqui, gente. Ela quer brincar. Só meu brinquedinho. Eu estou no intercâmbio no Brasil, porque agora eu estou em Campo Grande, no Rio, cuidando da cachorra da minha amiga. Ela foi pra Portugal e ela pediu pra eu ficar aqui, então ela tá aqui. Não é seu cachorro é pretinho. Aqui é um famoso cachorro brasileiro, caramelo. Ela é uma raça, ela quer brincar. Mas é isso, assim, sabe? De aceitar. Aceita e tá tudo bem, é isso, sabe? Não briga com o idioma, senão você não evolui. Ô, Fer, e Johanna, ela aprendeu inglês lá na Alemanha, na escolinha normal, do tipo, foi praticamente alfabetizada em inglês também? Ou aprendeu depois de mais velha? Na escola, né? Isso lá, eles têm essa vantagem, então aprende desde novinho, já é como segunda língua mesmo, assim, de aprender. E ela fala que é natural lá, assim, na escola você já aprende, né? É muito diferente do inglês aqui do Brasil, é o inglês mesmo que eles têm que aprender, né? É o inglês então, pra falar mesmo, pra né? falar, não é? Posso ir no banheiro, professor? Né? É muito além de poder ir no banheiro, né? É mais do que How are you? I'm fine, thank you. Verbo to be. O verbo to be é desde o início, né? Lá da quinta série até o final, você não tem que ser. Eu tô vendo a mesma coisa. Oi, gente, tem uma... a Paula perguntou, Fer, qual que é o nome do aplicativo para encontros em grupos? Acho que aí você falou do Meetup, né? Do encontro em grupos. Uhum. É esse. É MEET espaço UP. Meetup. E o para aprender inglês, ele é o OkCupid. O Léo falou que ele foi em uma ilha na Espanha que 90% dos turistas eram gays. Melhor lugar que eu fui na Europa. Léo, agora fala o nome da ilha pra galera, né? Por favor. E Sanches falou louca pra ir na parada LGBT em Londres, porque aqui na Paulista eu só ouço gritos e xingamentos. Lá, pô, eu não posso falar do ponto de vista, né? Não represento a comunidade, mas tava lá e eu não vi, eu vi todo mundo muito de boa, muito livre, muito feliz, todo mundo, galera, nossa, fantasiada, andando por tudo. Então, eu acho que vocês vão curtir bastante mesmo, gente. Foi legal, foi muito massa. Gente, então tá, é isso, amei nossa live. Espero que vocês também tenham curtido. Anderson, espero que tenha sido muito útil, que tenha dissolvido medos, não só seus, mas da galera que tá aqui também e que também tem medos e tem receios de ir pra fora. Eu acho que é muito natural, né, pensar nisso. A gente já transporta a nossa realidade para outros países como se fosse tudo igual. Então, legal você ter a visão de quem já foi, já ficou lá bastante tempo e tem isso daí. Espero que tenha te ajudado também. Eu quero agradecer a oportunidade a você, Ana, as meninas, a Bru, a Fernanda. Eu comentei com a Ana mais cedo também de quando eu tive todas essas questões, logo depois ela fez uma live com o Lucas do Pobre na Irlanda sobre esse assunto, porque ele já estava morando lá desde 2016, se eu não me engano, 2017. Ele não estava fazendo intercâmbio voluntário, mas ele fazia intercâmbio de línguas. E ele ia começar a faculdade depois, né, etc. E estava contando como foi a experiência dele lá. E aquilo, para mim, aquela live foi muito esclarecedora.
eu tava cheio de medo, cheio de pensamento, assim, sério, de preocupação de verdade. E depois daquela live foi um esclarecedor para mim. Eu acredito que esse papo que a gente teve aqui hoje vai ajudar muita gente também. Então, muito obrigado, meninas. Eu acho que é isso que a Anderson falou. Eu amo as lives com a Ana, sempre estou disposta a participar, amo participar, porque muda a vida das pessoas de verdade, gente. Foi numa live assim que eu mudei minha vida, sabe? Então, eu acho que seja um medo ou seja uma oportunidade, sabe? Quem tá aqui, quem tá escutando, quem aproveita isso que ela faz, assim, que é muito, muito legal. Então, eu amo fazer parte e agregar, porque um dia alguém estava fazendo isso também e mudou minha vida. Então, eu espero que ajude as pessoas aí, esses assuntos, né? E, gente, vai na fé, tá? Eu amo torcer, galerinha que me manda mensagem, ver, falar, ah, não, eu tô com medo, mas eu acho que eu vou, e depois eu vejo fotinha lá. Então, Anderson, tô torcendo por você também, tá? Vai curtir, tenho certeza que vai ser demais, tá bom? Medo a gente tem mesmo, é normal, tá? Então, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo pra você e pra galera também que tá planejando ir. Respeitem o seu tempo, não fiquem, ai, que tá indo todo mundo, eu não vou. Vai chegar seu momento, vai chegar o momento certo. E agradeço a Ana pelo convite novamente. É sempre, sempre um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Ai, Fer, É isso, gente. Eu também agradeço muito. Pode falar, Bruno. Desculpa. Não, eu também agradeço muito pela oportunidade de fazer essa live. Para mim também foi esclarecedor algumas coisas, porque eu não tive a mesma experiência que a Fer, né? Eu só fiquei um mês lá, é bem diferente, na verdade. Então, obrigada, Ana, por esse convite. Obrigada pelas perguntas também. E é isso, gente. Ó, essas lives, eu acho que foi na sua live com a Fer, você falando sobre as aulas de português, que eu comecei a pensar nisso. Então, ó, se eu começar a dar aula, eu vou falar também que foi uma coisa que mudou minha vida, entendeu? Então, isso que a Fer falou é verdade, gente. Essas lives são maravilhosas. Gente, eu amo muito, de verdade. A Fer, ela já botou tanta gente no ramo de dar aula de português para gringo, porque acho que a Fer foi a primeira pessoa que acreditou. Quando eu falei isso em uma live, lá, né, Fer, 2 anos atrás, acho que foi a primeira pessoa que falou, deixa eu tentar ver se sai alguma coisa. E começou a dar certo, e a gente já fez, acho que pelo menos umas 2 lives aqui para compartilhar disso, né, Fer, em momentos diferentes. E um monte de gente se inspirou. E eu sei de mentorados, sei de vários que estão hoje também dando aula de português para gringo, porque a gente tem medos de tudo, insegurança. Eu não sou professor de português, como é que eu vou fazer isso? E basta, na verdade, você tentar, você ser atrevido, né? A Fer falou, eu sou atrevida. Então é isso daí, ser atrevido e você começar. E o negócio vai fluindo. Eu amo também, gente, demais compartilhar aqui com vocês. Eu sempre falo, né, Fer? Eu falo, vocês me inspiram também, porque às vezes a galera diz, não, aqui, nossa, é super inspirador. E pra mim também porque eu também aprendo um monte. Ó, a Fer tá extremamente experiente aí, conhece gente tudo que é canto, já fez muitos voluntariados, muitas viagens também. Então é muito legal de eu poder começar e depois vocês voltarem aqui pra contar como foi, contar as experiências de vocês. Eu agradeço demais vocês voltarem. Acho que isso fortalece muito também. Eu sempre falo para os alunos, gente, quando vocês estiverem viajando, vocês lembrem da gente, porque quando a gente está lá fora, a gente fica deslumbrada e a gente quer viver tudo, né? O tempo é curto, vamos. Mas é muito legal a gente voltar e a gente falar com quem ainda não foi, porque eu acho que isso daí vai destravando. Quando só eu tô dando minha opinião aqui, é uma coisa. Mas quando tem 100, 1000 pessoas falando das experiências, eu falo, é impossível a pessoa ignorar e ainda achar que o intercâmbio voluntário é perigoso, que não dá pra ir, que é impossível, que é caro demais. E é aí que a gente vai mudando a percepção da galera. E que nem a Fer falou, transforma vidas e transforma mesmo, porque o intercâmbio voluntário mudou a minha vida completamente. E engraçado que hoje eu tava conversando com as meninas no grupo dos meus amigos que fizeram veterinária comigo. E a galera tá. E foi o tema do post que eu fiz hoje. É muito louco. Eu postei sobre deixar a profissão. Aí no grupo da veterinária vem lá a Gabi hoje. Ana, como é que é esse negócio mesmo de trabalhar online? Porque eu não aguento mais a clínica e não sei o que. E aí, tipo, puxando a galera, né? E nada disso seria possível se eu não tivesse feito intercâmbio voluntário, que foi o que me deu a oportunidade de parar, de pensar na vida e de mudar completamente o rumo da minha vida. Então, eu acredito muito no poder de transformar mesmo a vida da galera, porque eu já vi isso acontecer com muitas pessoas.
Então, gente, muito obrigada por vocês voltarem aqui, compartilhar. Eu fico muito, muito, muito feliz. Galera que tá aqui, que quer entrar pra mentoria, fazer parte dessa comunidade. Ah, inclusive, nenhum de vocês é da turma 15, porque a gente vai começar a testar com a turma 15. A gente tá migrando a nossa comunidade, não vai mais ser no WhatsApp, ela vai ser em um lugar que a gente consegue colocar todo mundo junto, porque no WhatsApp é por turma por conta do limite do WhatsApp. E lá na nossa comunidade a gente vai conseguir fazer vários grupos também. E a gente já tá feito, já, inclusive, um grupo LGBTQI+, que eu acho que vai ser muito massa a gente juntar a galera. Mas sim! A Bruna, pra eu acho que a Ana tá tentando fazer um novo Tinder aí, não sei. Não, eu não tinha pensado nisso. O grupo LGBTQI+, ele não era pra vocês pegarem, ele era pra vocês trocarem informações. Mas agora, vocês falaram, eu posso criar um Tinder. Então, junto, quem sabe, né? Galera aí viajando. Ó, acabei de ter uma ideia. Ô, amor, anota aí. Bruno vai saber. Um grupo a mais. Porque a gente criou grupo assim, por país, né? Por Reino Unido, por Portugal e tal, que nem tinha antes. A gente vai conseguir voltar nessa comunidade e vai criar várias outras coisas. E a gente vai criar grupo também, então, da galera aí, tanto do Tinder quanto da galera que quer viajar junto. Porque tem muita gente que quer arrumar parceiro de viagem. Então vamos lá. E aí vocês vão ver, já vai sair já. A gente vai entrar em fase de testes agora. Pra gente ver, porque o negócio é robusto, então vamos começar a testar. Daqui a pouco, se Deus quiser, vai estar todo mundo lá dentro. E, meu povo, quem tá aqui na live que ainda não faz parte da mentoria, aproveitem, porque hoje, meia-noite, a gente encerra as inscrições da turma 17. Ô, Ana, posso só falar uma coisinha? Pode. Só pra quem não sei, quiser trocar ideia, ou às vezes vai me perguntar alguma coisa, esse não é meu Instagram, viu, gente? O meu Instagram... Ele tá aí escrito lá, eu coloquei, mesmo colocando, tem gente que manda, e aí depois fica chateado que eu não respondi, mas é porque eu não uso esse aqui. Eu uso esse aqui pra live, então o meu tá lá na minha descrição lá, está escrito qual que é o meu. Então, esse não é meu Instagram, beleza? A gente quiser conversar, mandar qualquer coisinha aí, manda lá no outro, que aí a gente conversa, troca ideia. Importante, Fer. Então é isso, meu povo. Um beijo enorme para todos vocês, gente. Obrigada por compartilhar. Amei, de verdade. E a gente se vê pelo mundão. Comprem a mentoria, gente. Vale muito a pena. Sim! Eu faço propaganda para todo mundo, gente. Comprem! Eu também. Bora, meu povo, vamos, que a gente vai ficar muito feliz de receber vocês lá na nossa comunidade de viajantes loucos que todo mundo se entende. E com a modalidade agora, né, parte fundão com mozão. Então aí, ó, não perde a oportunidade. Já deu? Verdade, foi uma nova funcionalidade. Vamos... Foi lançada aqui nessa live. Gente, um beijo enorme. Eu vou deixar a live salva aqui, tá? Então, se alguém pegou pela metade ou se alguém quer mandar pra alguém, vai estar salva no perfil. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada.